nosso encontro vai ser um pouco mais dinâmico, porque nós vamos, de fato, conseguir programar domínios e resolver um primeiro problema, tudo bem? Pois bem, então esse aqui vai ser o nosso roteiro. Então, primeiro, nós vamos construir domínios e malhas, né? Vamos comentar um domínio retangular, domínio em 3 dimensões, eu vou comentar um pouco sobre essa ferramenta chamada Medit, tá? Eu vou comentar também possibilidades de criar malhas de uma maneira mais simples, que, claro, às vezes nós temos malhas em domínios retangulares, domínios circulares, e isso não tem problema para construir. Isso é fácil de construir, se nós soubermos parametrizar bem, né? Alguma curva que possa gerar isso para a gente. Mas existem malhas que são mais complexas, então, às vezes, é melhor buscarmos malhas de fotos, né? Melhor, buscarmos fotos, construir uma linguagem que o FreeFrame possa entender, gerar essa figura e puxar no FreeFrame. Então, é possível você tanto importar dados quanto exportar dados, né? Eu posso importar dados de figuras, por exemplo, dentro do FreeFrame, assim como eu posso pegar o FreeFrame e gerar códigos para ler em outros programas que façam leitura de elementos finitos, ou até no MATLAB mesmo, né? Nós podemos ler resultados do FreeFrame no MATLAB, é possível. Tá? Eu não vou falar dessa migração de informações entre outros, migração de informações e conexão, né? Entre outros programas eu não vou falar porque o nosso tempo é um pouco curto, né? Mas eu vou falar em específico do Medit porque ele permite visualizar melhor as malhas, né? Ou as soluções malhadas. E, posteriormente, eu vou falar do nosso primeiro problema, que é a equação de Poisson em 2 dimensões. Tá? Eu vou falar tanto da formulação variacional, quanto do problema aproximado, que é o método de Galerk. Né? Uma vez o professor Haroldo me corrigiu, falou que não era Galerk, era Galerk. Né? Mas, enfim, estamos no Brasil, vai ser Galerk. E, posteriormente, né, nós vamos comentar o passo a passo de como é a programação da equação de Poisson em 2 dimensões. Tá? E lá no finalzinho eu vou comentar um pouquinho da ferramenta FreeFrame++-CS, que eu havia falado no encontro de segunda-feira, né, que é outra forma de visualizar as informações do FreeFrame. Né? É outro ambiente ali que você pode programar e te gerar resultados. Pois bem, então vamos criar um novo programa para compilar no FreeFrame, né? Então, quem já fez o download, não sei se todos fizeram, alguns fizeram, você pode simplesmente ir no Notepad++, né, e gerar um novo documento. Né? Então, se você gera um novo documento, eu vou até tirar aqui dessa tela, que eu vou tentar tornar um negócio mais interativo para vocês, tá? Então, por exemplo, eu vou fechar, na hora que você abre, vocês estão com a tela no Notepad, vocês conseguem ver a minha aqui? Olá? Olá a todos? Alguém? Vocês conseguem visualizar na tela? Sim. Sim, né? Tá ótimo. Então, aqui eu vou tentar aumentar um pouco a tela. Bem, tá. Então, talvez assim dê para ver bem? Vocês conseguem ver bem assim? Dá sim, tá ok. Tá ótimo. Então, tá. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser trazer as informações daqui para o Notepad, né? Para que fique uma coisa mais instrutiva de fato. Então, primeiro passo, né? Eu vou no Notepad. Eu botei aqui na minha barra de tarefas, né? Eu vou no Notepad, quando eu abro ele, vai aparecer automaticamente um novo programa, né? um novo documento, perdão. Né? Então, um novo texto a ser escrito. Então, esse é o ambiente, que é o mesmo que aparece aqui. Tudo bem. Então, antes de começar a programar, eu preciso identificar o que cada variável vai significar dentro do programa. Né? Então, nós não podemos esquecer, no nosso encontro passado, que os nossos arquivos, eles devem ser salvos com a extensão .edp, porque senão não vai rodar. Né? Então, nós vamos gerar os programas dentro do Notepad++, posteriormente vamos salvar com a extensão .edp, porque aí sim a gente consegue fazer com que o FreeFrame compile as informações ali contidas. Outra coisa interessante é que cada variável que nós digitarmos, né, cada declaração que for inserida no Notepad, ela vai ter que ser separada da seguinte declaração por ponto e vírgula.
né? Então, ponto e vírgula, encerro uma declaração, aí eu parto para a próxima. Tudo bem? Outra coisa também que é muito importante para a gente é nós declararmos informações. Ou seja, se você pega um conjunto de informações e joga no Notepad, pode ser que você se perca posteriormente quando você for ler o programa, porque vai estar um monte de variáveis, né? Então, assim como é feito até no LaTeX, né? No LaTeX você coloca o símbolo de porcentagem, né? E ali vai estar comentada vai estar comentada alguma declaração. Então, isso é bom para instruir a gente. Ou seja, se eu quero falar sobre a equação da onda, eu estou falando sobre os elementos de fronteira. Então, você pode fazer todos os comentários que quiser usando barra, né? Usa barra naquela linha, faz os comentários. Se você pula para a próxima linha, barra de novo, continua os comentários. Então, aonde tiver barra, o programa ele não vai computar. Ele não vai ler aqui, tá? Então, isso é bom quando você está fazendo declarações em linhas. Só que, às vezes, nós temos algum programa um pouquinho mais extenso, nós queremos comentar blocos de informações muito maiores. Então, se for colocar esse barra aqui, em todas as linhas, dá um trabalho desnecessário. Então, tem esse comando aqui, barra, asterisco, asterisco, barra. Então, tudo que estiver contido entre barra, asterisco e barra, vai estar comentado. Ou seja, o programa não vai computar essas informações. Vai ficar ali só o comentário para você, dentro do programa, né, para você ler. Mas não vai ser computado, tá? Então, o programa não vai considerar as informações que estiver aqui, tampouco nesse barra. Barra ou barra asterisco barra, vão servir para comentar, tá? Então, uma primeira declaração que pode ser inserida no programa, por exemplo, é uma função, né? Se nós fôssemos programar uma função dentro de um ambiente C, C++, C++, o conjunto de dados que você tem que computar para gerar isso é um pouco extenso. Então, como eu falei, né, o FreeFrame ele foi feito para simplificar isso para a nossa linguagem. Então, quando você declara funcF, o programa já entende que isso é uma função. Então, vai ser a função f. Então, como exemplo, né, eu vou colocar funcF igual a essa expressão, né? Então, x vezes o menos x vezes y vezes o menos y. E como eu falei, a declaração, uma vez que feita, né, você quer encerrar ela, tem que ser com ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, encerrei a declaração. Tudo bem? Então, uma informação muito importante é que x e y são as variáveis que vão gerar os eixos x e y. Se tivesse x, y, z, seriam as variáveis que iriam gerar os eixos x, y e z. Tá? Então, se eu escrever a função f dessa forma, né, ele vai depender das variáveis x e y. Tá? Então, o programa já entende internamente que x, y e z são as variáveis dos eixos. Nós que somos de equações diferenciais, ou até que não é de equações diferenciais, nós temos um hábito, né, de usar muito y de t menos Laplaciano de y igual a uma função para declarar, por exemplo, a equação do calor. Mas se você escreve o comando y dentro do FreeFrame, ele vai entender como se fosse a variável do eixo y. Tá? Então, isso tem que ser evitado. Então, comumente se usa para os programas o V, W, né? Mas x, y, z são as variáveis internas que ele vai entender como sendo as variáveis dos eixos. Tá? Então, tem mais cuidado. Não usar as variáveis x e y para os programas. Pois bem, alguns comandos iniciais. Tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que ponto e vírgula encerra uma declaração, que barra comenta alguma declaração, barra asterisco vai comentar, né, um bloco de informações, e funcF já é a nossa primeira declaração conhecida, vai declarar uma função f. Né? E, claro, depois que eu escrever funcF, eu tenho que declarar qual é a cara dessa função. Tudo bem? Então, os comandos iniciais são, por exemplo, int i e n. Aqui eu estou falando para vocês que eu estou declarando variáveis inteiras, tanto i quanto n. Não obrigatoriamente é necessário você indicar o valor dessas variáveis, né?
Ou seja, aqui no caso, o int i é uma variável. É uma variável inteira i. Já n não. É um número inteiro igual a 20. Né? Então, existem as duas possibilidades. Ou você declarar ela como uma variável inteira, ou declarar essa variável, na verdade, dando valor para ela. Tá? Então, o programa entende o int como sendo um número inteiro ou uma variável inteira. Tá? Real, né? Ele vai entender como sendo um valor real. Tá? Aqui eu chamei de pi. Real int, xx, n, y, n, vai entender vão entender como vetores, tá? E esse n é justamente a variável que eu havia declarado anteriormente, ó, n igual a 20. Então, xx 20, y 20 vão ser vetores de comprimento 20. Tudo bem? Aqui tem um erro aqui nessa linha aqui, ó, que eu botei sendo vírgula 0,3, que antes eu tinha botado 0,3 para ver. Só que eu mudei para pi e esqueci de mudar aqui embaixo, viu? Depois eu conserto no slide. E como falei anteriormente, né, as variáveis x, y e z, elas são pré-definidas no programa como sendo as variáveis das construções dos eixos. Tá, então nós sabemos que essas variáveis declaradas, elas vão significar valores inteiros, valores reais e valores vetoriais. Tá, então nós já estamos aptos a criar a nossa primeira quase figura, né? Por que quase figura? Porque aqui vai construir a borda da minha figura, tá? Então, internamente, se eu declaro isso para vocês, o FreeFrame entende que eu estou trabalhando com uma circunferência centrada em 0 e de raio 1, tá? Ou seja, eu vou definir a fronteira do círculo unitário. Então, esse comando border, ele vai justamente desenhar a fronteira da minha figura, tá? E tudo aquilo que posteriormente vier a ela é a declaração de como vai ser construída essa fronteira. Tá? Eu botei label igual a 1, mas ele é opcional. Ele não vai fazer diferença na hora de você construir essa figura. Mas ela pode fazer diferença na hora de você chamar a figura. Né? Como assim? Se você tem condições, por exemplo, de fronteira, né, a forma como você vai etiquetar ou como você vai nomear essa fronteira vai depender daqui, né? Ou seja, label igual a 1, quando for chamar as condições de fronteira, só basta identificar, né? 1, né? Ou seja, U, se eu estou trabalhando na equação do calor, chamando U de solução, U igual a 1, né? Ele vai entender que eu estou falando que U está sobre a fronteira, tá? Mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver esses mais detalhes, tá? Então devemos entender que border vai indicar para a gente a fronteira do domínio. Tá? Pois bem, uma vez que eu tenho o border, eu tenho só a casca, agora nos interessa saber como é que ela vai ser recheada, né? Então, nós temos que criar uma malha para ela. Então, como é que eu faço para declarar essa malha? Né? Essa malha vai ser declarada com o comando mesh. Tá? Então, mesh vai ser usado para criar a malha. Tá? O TH, né? O TH vai indicar para a gente justamente a triangulação dessa malha. Tá? Uma observação importante, né? A mesh vai construir a malha, mas não é de qualquer maneira, tá? Vai ser a malha de elementos finitos nesse círculo unitário, né? Então, quando eu falo mesh TH, esse comando vai indicar como a malha vai ser construída, build mesh. C. Por que C? C porque eu falei que a borda do nosso domínio era C, ou seja, a fronteira era C. Então, sobre esse domínio que foi declarado aqui, né, uma circunferência de raio 1, eu vou querer malhar ela. Então, é por isso que eu estou construindo mesh TH, né, porque a malha vai construir a malha de elementos finitos no círculo. O TH vai ser a triangulação do domínio. Isso é muito importante, porque o FreeFrame, ele só faz a decomposição do domínio em triângulos. Né? Então, sempre vai ser triangular, tá? A malha do FreeFrame. Esse comando build mesh é a geração de malha não uniforme. O que quer dizer isso? Bem, quer dizer que os triângulos que são formados ali na triangulação, eles não necessariamente têm a mesma cara. Né? Então, pode ser triângulos levemente mais tortos, os tamanhos das suas arestas não necessariamente são os mesmos, né? Mas ele vai gerar uma malha não uniforme.
Existe um comando, por exemplo, para gerar a malha em um quadrado, né? Que se você bota square e bota o tamanho das laterais do quadrado, isso vai ser suficiente para criar uma malha. E a criação dessa malha desse jeito, ela é uniforme. O grande problema é que a gente fica restrito a esse tipo de malha, né? Ou seja, se eu quero usar o comando square, ele vai gerar a malha em um quadrado. Só que nem tudo são quadrados. Então, o mais ideal é nós buscarmos uma maior liberdade para a gente poder programar uma malha. Então, o build mesh vai servir como esse elemento libertador, né? Então, a gente vai poder trabalhar com malha que, por mais que não seja uniforme, gera excelentes triangulações, né? Isso quer dizer que os triângulos não são iguais. Basicamente é isso. Então, nós sabemos que mesh vai construir a malha, o TH está dizendo que essa malha é discretizada em triângulos, tá? O build mesh vai dizer que quando pegar essa malha e discretizar em triângulo, esses triângulos gerados não são uniformes, tá? E o C100 quer dizer o seguinte, quer dizer que sobre essa fronteira C, eu estou considerando 100 pontos, ou 100 nós, tudo bem? Então, o que são esses nós, né? Bem, os nós são justamente esses pontos do vértice. Então, cada triângulo eu vou ter esses pontos de vértice, esses são chamados de nós. E os nossos elementos finitos são justamente esses triângulos, essas regiões menores, tá? Então, para a gente, os nós vão indicar vértices e os triângulos vão ser os nossos elementos. Tá? Outra observação muito importante, que não é à toa que mesh tem esse nome. Né? Como nós estamos trabalhando em 2 dimensões, mesh vai indicar isso. Né? Então, o comando para as malhas, ele não é um global. Cada caso é um caso. Então, se eu estou em 2 dimensões, o comando que vai gerar a malha para 2 dimensões é mesh. Né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, com volume em 3 dimensões, né, vai ser mesh 3. Se eu quero trabalhar apenas na superfície do domínio tridimensional, o comando é mesh S. Ou seja, mesh S, você pode chamar TH3, TH3D, algo que você queira. Né? Então, isso basicamente quer dizer que você tem que começar o comando com a malha específica de cada caso. Então, se eu estou trabalhando apenas em 2 dimensões, mesh. Mesh 3 quer dizer que eu estou trabalhando no volume. Mesh S, que tem que ser declarado no começo aqui, antes do TH, vai ser a malha da superfície, e Mesh L vai ser a malha da curva em 3 dimensões, tá? Como nós estamos trabalhando apenas em 2 dimensões, eu vou chamar apenas de Mesh, porque é o nosso comando de malha para 2 dimensões. Pois bem. Tá, então, vamos comentar então agora um pouco de malha em um domínio circular. Por quê? Porque anteriormente nós já comentamos de como é um domínio circular. Então, vamos usar ele para gerar a nossa primeira malha no Notepad++, tá? E compilar no FreeFrame. Então, primeiramente, eu vou estar usando a declaração de números inteiros, né? Índice 0 igual a 100 e C1. O C1 eu não estou declarando valor nenhum para ele. Tá? Então, a fronteira de C, novamente vai ser a circunferência de centro 0 e raio 5, né? Porque quando é cosseno T, né, dessa forma parametrizada, vai indicar a circunferência de raio 1. Então, dependendo do valor que eu estou multiplicando aqui, eu vou ampliar esse negócio. Né? Ou ampliar, ou diminuir. Então, depende do valor que você está declarando aqui, tudo bem? Então, aqui eu estou falando que eu tenho 5 vezes, né? Eu estou multiplicando por 5 a circunferência de centro 0 e raio 1. Então, eu tenho a circunferência de centro 0 e raio 5. Aqui eu resolvi, né, etiquetar essa circunferência. Né? Então, eu falei que quando estou sobre a circunferência, né, que é sobre a borda, né, ou sobre a fronteira, basta chamar C1 que ele vai ser atendido. Né? Tá, então, como foi dito anteriormente, né, eu já sei como construir a circunferência, tudo bem. Se eu botar para plotar somente como está aqui, ó, ele vai plotar, só que sem malha. Né? Então, isso para a gente não é interessante. Então, o interessante é a gente preencher a circunferência, né? Tornar um círculo agora malhado. Então, nós sabemos que mesh
tem que ser usado porque eu estou trabalhando em 2 dimensões, né? Estou fazendo circunferência, estou trabalhando em 2 dimensões. O TH vai ser o malhado que eu escolhi com esse nome TH, tá? O build mesh vai indicar para a gente como essa malha é gerada, né? Não uniforme. Esse C, né? Novamente, a borda da circunferência, e aqui eu vou considerar 100 pontos sobre essa borda. Bem, então aqui tudo bem. Eu sei que os comandos são esses. Então a primeira pergunta é, tá, eu quero visualizar agora isso aí. Como é que eu vou visualizar essas informações? Manda plotar o TH. Porque o TH foi justamente aquilo que eu declarei como sendo minha malha, né? E eu vou nomear ele de mesh, tudo bem? Então eu vou copiar esse comando todinho aqui, ó, do jeito que está aqui, Ctrl C, e eu vou jogar dentro do documento em branco do Notepad++. Apareceu para todo mundo aí? Apareceu? Apareceu? Não. Não. Ainda não. Cópia só. Apareceu o Notepad, não? Não. Não a compilação, mas o comando dentro da janela do Notepad apareceu, a janela em branco, agora botei o comando? Não. Não, Tá, acho que você slide. tem que compartilhar essa tela que você do Notepad. Ah, tá. Deixa eu ver então. Como eu faço para compartilhar agora a partir daqui onde eu estou? Porque, bem, eu deveria estar compartilhando a minha tela, como tudo. Parece que está compartilhando só a janela do PDF. Talvez você tenha que compartilhar o seu computador inteiro. Tá ótimo, então eu vou fazer isso agora. A tela toda. Obrigado, Raquel. Então eu vou só parar a apresentação aqui, tá? Eu vou compartilhar agora a tela do computador. Obrigado pela sugestão. Nada. Então, eu vou apresentar a tela inteira. Tá? Então, vou para cá. Aparece agora? Ainda não. Agora deu certo? Agora sim. Agora eu vou aparecer aqui. Foi, né? Pronto. Então, como eu falei, né? Esses comandos aqui foram falados anteriormente. Estou declarando variáveis inteiras. Estou declarando quem vai ser a fronteira do meu problema, né? Do meu domínio. Aqui eu estou declarando como vai ser o meu domínio. É a declaração do domínio. Tá? Aqui eu estou dando nome para esse domínio, chamei de C1. Aqui a malha mesh, porque eu estou falando em malha em 2 dimensões. O TH vai indicar a triangulação, né? Ou seja, a geração dessa malha. Como essa malha vai ser gerada? O comando é build mesh, que vai gerar uma malha não uniforme. C é justamente a nossa borda. E sobre essa borda eu vou considerar 100 pontos. Tá? E eu quero agora plotar essa malha TH, porque a malha está em 2 dimensões, mas como a malha vai ser plotada, né, basta chamar o TH, que vai indicar essa malha para a gente, que foi gerado com build mesh, com 100 pontos sobre C. Né? Então, eu copiei tudo aqui, opa, de baixo não. Copiei tudo aqui, Ctrl C, né, e vou jogar aqui dentro. Então, eu vou botar aqui o nome //, né, para comentar, eu vou botar malha 1. Então, isso aqui não vai ser lido pelo FreeFan, tá? Então, eu botei agora Ctrl V. Vocês conseguem visualizar aí direitinho agora? Sim. Sim, né? Então, eu vou salvar agora. Então, a gente não pode esquecer, né? Quando eu vou salvar, eu vou chamar isso aqui de... Bem, eu nomeei em cima malha 1, né? Então, eu posso chamar de malha 1. E não podemos esquecer, né? Que o comando é .edp. Então, dessa forma, eu vou salvar a minha primeira malha, .edp, e agora eu vou tentar ler ela no FreeFan. Então, bora ver se vai dar certo. Né? Cadê? Pronto. Atualizar. Então, vocês conseguem ver que é malha 1, né? Então, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo, já gerou a minha primeira malha. Tudo bem? Então, a minha primeira malha acabou de ser gerada, com aqueles comandos que foram ditos anteriormente. Então, vocês podem repetir o mesmo, que vocês devem ter a mesma apresentação de malhas. Então, a primeira pergunta é, e se eu quero mais pontos sobre essa malha? Bem, vamos supor que eu quero 1000 pontos. Né? Então, eu quero 1000 pontos sobre a fronteira da malha, e esse comando build mesh, ele vai se responsabilizar para fazer essa subdivisão
do meu domínio, né, em malhas mais finas, né, porque quanto maior o número de pontos que eu considero sobre a fronteira, mais fina vai ser a malha. Por que é importante ter malhas mais finas? Então, se eu tenho malhas mais finas, eu tenho melhores aproximações do problema. Bem? Então, mas como nós estamos falando de problema aí, só estamos falando de malha, então vamos ver o que acontece agora se eu colocar C1000, ou seja, 1000 pontos sobre essa circunferência. Tá? Então, a gente vai partir para deixar o negócio mais pesado, né? Então, como vai ser a malha 1? Agora que eu considerei 1000 pontos sobre a fronteira. Bem, demora um pouco, mas aparece. Né? Então, claro, se vocês conseguem observar bem, está muito, muito, muito refinado. Né? Então, o negócio está bem pesado. Né? Inclusive, até demorou um pouquinho para gerar malha. Então, malhas, quanto mais finas, melhores. Mas chega um momento que, se você refinar muito, né, o ganho é muito pouco e a perda computacional pode ser bem maior. Tá? Pois bem. Então, nós já fizemos nosso primeiro programa, né? Então, nós sabemos já como programar uma malha. Uma coisa interessante é que quando nós estamos programando malhas ou domínios do FreeFrame, a geração desses domínios tem que ser no sentido anti-horário. Tá? Então, se eu fez, por exemplo, aqui, tudo bem, né? Realmente, né? Aqui, uma coisa muito interessante que eu esqueci de comentar com vocês, perdão. Quando eu parametrizei a minha circunferência, eu estou falando cosseno de t, seno de t. E aqui eu estou declarando para vocês que o t é igual a 0,2 vezes π. Bem, na verdade não é 0,2 π. Aqui o t está variando, né, ou seja, t igual a 0, ele está variando até 2π. Tudo bem? Π é um comando que o FreeFrame já entende, como sendo realmente π. Então a gente não precisa declarar π igual a 3,14, 16, não precisa. Ele já entende internamente que o π é π. Tá? Então, a variação de como vai evoluir essa curva, né, o t está variando de 0 a 2π, então ele vai fazer vai gerar a figura parametrizando com a variação de 0 a 2π, que é justamente o sentido anti-horário. Aí a pergunta é, tá, Pitágoras, mas se você bota no sentido anti-horário, vai gerar a figura. Mas e se, por exemplo, eu quero saber como é que funciona no sentido anti-horário? Bem, se você está no sentido anti-horário, não vai gerar figura. Ele não gera figura. Tudo bem? Então a figura não vai ser gerada. Tá, então, como eu falei para vocês, né, essa aqui foi a malha que nós obtivemos quando nós consideramos essas condições aqui de cima. Só que, bem, se você aumentar muito, você vê que fica bem densa a malha. Né? E se você também reduzir um pouco, né, se você reduzir um pouco também, você tem uma malha... C20 aqui, por exemplo, estou considerando 20 pontos sobre a fronteira, e a partir daqui ele vai gerar uma malha, né? Então, como eu falei, uma malha não uniforme, porque o comando é build mesh, pode ver que os triângulos não necessariamente têm a mesma aparência, né? Mas, bem, conforme vai refinando, vai melhorando muito, então isso não tem tanta importância, né? Então, bem, se eu tenho C20, essa vai ser a geração da malha uniforme, né? Ou, perdão, não uniforme, com 20 pontos na fronteira. Então, a partir desses 20 pontos, ele vai gerar uma malha e vai ficar com essa cara. Tudo bem, então, o domínio circular, ótimo. Né? Outra coisa interessante é que dentro de um domínio, eu posso criar um subdomínio. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu declarei agora duas variáveis, né, inteiras. Na verdade, nem precisaria botar esse int aqui, né? Ele poderia sair, porque não tem um ponto e vírgula aqui para isso, né? Inclusive, isso tem que ser mudado, porque senão, se vocês forem botar para compilar assim, talvez não compile. Então, a variável inteira declarada é C0. Eu estou falando a primeira, né? E ela é igual a 100. A segunda é o C1, que é igual a 50. Tá? Esse índice deve tirar ele, porque senão eu acho que não compila. A gente vai ver já. Eu vou jogar o mesmo código, esse código vai ser gerado aqui agora. Eu vou jogar no Notepad, e a gente vai ver o que acontece, tá? Então, como eu tenho apenas vírgula, quer dizer o quê? Quer dizer que tudo aquilo que continua sendo declarado, ele está satisfazendo a mesma condição da primeira variável declarada, ou seja, o C0 é uma variável inteira, né, que na verdade agora é um valor, que é igual a 100, e o C1 também é um valor inteiro,
que é 50. Então, aqui não deve, aqui, bem, se eu quero declarar dessa maneira, deveria ter um ponto e vírgula, e não a vírgula. Pois bem, eu vou continuar na circunferência de centro 0 e raio 5, porque, bem, eu fui construir anteriormente, né? Eu vou construir agora dentro um subdomínio desse domínio, tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência nesse border de cima, né? Uma circunferência entre o 0 e raio 5 e C01. Bem, aqui eu tenho a circunferência entre o 0 e raio 1, né? É a mesma coisa, só que aqui tá vezes 5, tô aumentando em 5, e aqui não. Então, continuo com as duas declarações, e agora eu vou malhar ela com o mesmo comando, build mesh, e agora tem uma coisa interessante, que eu tenho que somar essas duas malhas, né? Por quê? Porque eu tenho essa malha C, eu tenho essa malha C01, se eu quero gerar malha desses dois, né, tanto do domínio quanto do subdomínio, eu tenho que somar essas duas malhas, tá? Essa ideia de soma, eu estou indicando que eu quero malhar tanto uma quanto a outra, tudo bem? Então, o build mesh, ele vai malhar uma e vai malhar a primeira e vai malhar a segunda, tudo bem? Então, essa triangulação TH vai ser gerada a partir de geração de triângulos não uniformes, né? Em que o domínio maior tem 100 pontos sobre a fronteira e o domínio menor tem 50 pontos sobre a fronteira, tá? Então, ponto e vírgula para finalizar essa declaração. Tá, então, plotar o TH, na verdade, esse white true é só um comando, ele é diferente do anterior, né? É um comando de plot, tá? Isso aqui pode ser retirado tranquilamente, que ele vai plotar igual, tá? Então, eu quero plotar, assim como no exemplo anterior, eu quero plotar minha malha, né? Esse CNN é o que vai dar o nome a essa malha. Eu botei mesh, né? Tem que plotar realmente entre comilhas, né? Como diz em espanhol, como fala, entre aspas, né? Mesh. Então, eu tenho que botar mesh se eu quero chamar de mesh. Se eu quero chamar de qualquer outro nome, eu boto qualquer outro nome. Então, eu podia escrever aqui domínio circular. Quando eu botar a malha, irá aparecer lá em cima o nome domínio circular. Tá? Isso não é preciso declarar, porque isso não vai fazer diferença para a gente agora. Tudo bem? Então, tudo bem. Ótimo. Plotou o meu domínio, né? E plotou também o subdomínio. Vamos ver se isso realmente funciona. Ctrl C. Ctrl A, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou mandar Ctrl V. Como eu falei, eu acho que talvez não plote, porque eu estou declarando novamente dentro da variável inteira, a variável inteira. Mas vamos ver se vai funcionar. Como eu já salvei esse arquivo malha 1, eu vou salvar por cima, né? É só um teste mesmo, então vamos ver se ele vai rodar. F5 para atualizar aqui, né? Cadê? Bem, não atualizou o horário, mas creio que vai. Deu erro na compilação. Vocês conseguem ver? Todos conseguem ver aqui o erro? Olá? Vocês conseguem ver? A gente dá para ver, dá? Tá ótimo. Então, quando apresenta algum erro, né, quase sempre vem indicando aonde está o erro. Então, se vocês verem bem aqui, ó, current line igual a 1, está dizendo que o erro possivelmente está lá, na linha 1, tá? E se vocês forem ver também, um pouquinho mais em cima, né, está escrito error line number 1. Aqui está falando que, aqui quase sempre também me dá a pista, qual foi o erro que eu cometi. Aqui eu falo o seguinte, ó, int C0 igual a 100, vírgula int, ou seja, essa variável que foi declarada aqui, inteira, aqui no int, talvez não esteja corretamente declarada, né? Então, que bom que declarou na linha 1 o erro, né? Então, quer dizer que tudo está vindo depois, não vai compilar por conta disso. Se você tiver um programa mais extenso, por exemplo, com 500 linhas de erro, quando você plotar, ele não vai te falar exatamente qual os 500 erros de uma vez, não. Ele vai dizendo em ordem crescente, a linha por linha onde está o erro. Então, isso é interessante, porque se eu tenho um erro na linha 100, ele vai normalmente falar, né? Tem um erro de escrita, né? Por exemplo, aqui sintaxe error, vai ter um erro ali de escrita na linha 1. Tá bom, arrumo lá. Ploto de novo, vai dar problema. Na linha 100, por exemplo, ele vai dizer, o erro agora está na linha 100. Arrumo, ploto de novo. Claro, porque ele precisa dessa informação para continuar compilando. Então, chegou no erro, ele vai parar. Tá? Então, aqui nós temos um erro, parou, eu vou tentar arrumar esse erro. Pelo que indicou aqui para a gente, né? O erro está na linha 1, e lá na informação, na terceira linha de cima para baixo, está falando que talvez seja um int, né? Então, eu vou tentar tirar esse int e ver o que acontece. Bem,
retirei. Vou salvar novamente e vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Eu salvei como malha 1, salvei por cima do arquivo anterior, e agora rodou. Então agora rodou para a gente a malha, o domínio, né, e o subdomínio. Tudo bem? Tá. Aí a pergunta é, tá, você falou o seguinte, que se nós mudarmos a orientação, não vai gerar malha interna, é isso? Sim, é isso. E como é que faz para mudar a orientação? Basta você... Bem, esse 50 aqui em vermelho não é à toa, tá? Se você colocar um menos na frente dele, isso também vai indicar para a gente que você está mudando a orientação da malha, tá? Então, eu estou falando o seguinte, ó. Eu tenho uma malha interna, né? Eu tenho um domínio interno, né? Eu tenho só a fronteira do domínio interno, que eu chamei de C01, e sobre ele eu estou considerando 50 pontos, tá? Então, o natural é que ele vai plotar isso e plotou dessa maneira. Se eu botar menos 50, não quer dizer que ele vai jogar menos 50 pontos, não tem nem sentido isso, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a orientação. Então, se tu muda, colocando aqui menos, vai mudar a orientação. E me surge, ó. Né? Então, tinha 50, me surge essa malha. Se eu tenho menos 50, me surge essa malha com um buraco no meio. Por que é interessante esse tipo de malha? Né? Quem trabalha com problemas em meios porosos, é interessante que você tenha um domínio cheio de buraquinhos. Então, você pode construir uma malha com diversos bocozinhos, né? Com diversos buraquinhos, para trabalhar nesse tipo de problema. Né? Para muitos de nós que trabalhamos com teoria de controle aqui no grupo, é interessante nós definirmos malhas assim, porque em casos específicos, nós precisamos de funções restritas em subdomínios. Tá? Eu vou passar para o próximo slide, que tem um exemplo disso. Então, um problema de controle, por exemplo, é a equação do calor. Aqui, por exemplo, eu declarei y, né? Se eu for rodar no FreeFrame, ele não iria rodar, porque eu estou declarando a variável y, e a variável y para ele, o FreeFrame lê como sendo um ponto ali na construção dos eixos, tá? Então, quando eu vou passar isso para o FreeFrame, eu não posso usar simplesmente o y, não vai rodar, tá? Então, no problema de teoria de controle, basicamente, o que é que se busca? Se busca uma equação, né, em que eu tenho a atuação de uma função, né, que eu chamei de f aqui, restrita a uma determinada parte do domínio, de modo que leve a solução do problema para algo desejado. Tá? Então, por exemplo, problema de controle, isso é muito comum. Nós necessitarmos de um domínio e de um subdomínio, porque em subdomínios nós precisamos encarar restrições da função a ele. Tá? Então, bem como funciona no LaTeX, nós podemos simplesmente restringir a função ao subdomínio usando o comando key. Né? Então, o comando key, dentro do FreeFrame, ele entende que eu falo? CHI, né? CHI. Né? Então, ele entende como sendo a restrição. Né? Posteriormente, a gente pode até falar disso, tá? Mas só para indicar para vocês o porquê construir subdomínios, né? Com essas características. Então, para o pessoal de teoria de controle, serve para você restringir a sua função a um domínio menor, um subdomínio do domínio total. E ali você vai fazer o que você desejar, controlar de alguma maneira. Tá? E aqui, claro, não ficou muito bom esse ômega, né? Porque a malha é preta, mas aqui está a nossa restriçãozinha, né? Aqui está o ômega todo, né, que é onde o problema está funcionando aqui, né, está evoluindo no tempo, mas está aqui o ômega todo e a fronteira, né, está aqui. Então, aqui eu tenho condições, por exemplo, num problema como esse, tem um problema como um todo, eu tenho a condição de fronteira, de Dirichlet, né, então, sobre a fronteira, eu vou ter que a solução é zero. Isso é bom, porque, claro, não é plotar, né, fica bonito, porque você vai ter que a figura toda amarrada ali na fronteira, né. Então, tudo que vai evoluir por aqui, quando chegar na fronteira, vai ser igual a zero. Né? Então, fica bem interessante as figuras. Tá? E nós também temos condições iniciais. Então, problemas como esse, para a gente, aparece com muita naturalidade. Problemas pós-condições iniciais, condições de fronteira. Em alguns casos, aparecem ainda condições de Dirichlet e Neumann, né, dentro do problema. Isso também é possível fazer a programação de dados no FreeFrame. Tá? Pois bem, isso é um comentário adicional. Então, vamos seguir o nosso roteiro.
que agora era, bem, tudo bem, sem teoria de controle eu posso trabalhar com controle atuando sobre uma determinada região. E se eu quero construir duas regiões, né? Porque se vocês repararem, o domínio e esse subdomínio são concêntricos, né? Eles estão no mesmo centro, só que um tem raio 5, o outro tem o raio 1. Se eu quero tirar ele desse centro, eu quero deslocar ele para a esquerda, para a direita, então não se esqueça, nós estamos trabalhando em curvas parametrizadas. Então, se você quer transladar o subdomínio para algum lugar, basta você caminhar sobre o eixo X, o eixo Y, né? E fazer ali a translação necessária, né? Então, por exemplo, aqui da mesma forma, né? Estou declarando as variáveis inteiras, C0, C1 e C2, né? Como falei, o label aqui no momento se declara se quiser, não há necessidade, a figura vai gerar igual, tudo bem? Então, primeiro eu estou construindo aqui, ó, a borda ou a fronteira do domínio maior. Como é que eu sei que é do maior, né? Porque eu estou falando aqui que eu estou centrado em 0 e raio 5. Então, para a gente, isso aqui vai ser o maior de todos. Então, agora eu vou construir seus subdomínios. Eu chamei de C001, um subdomínio, e C002, o segundo subdomínio. Então, aqui é centrado em 0. Aqui já não vai ser mais, porque se nós retirássemos o 3, retirássemos o 2, sim, estaria centrado em 0. Por que eu botei o 3 e o 2 aqui? Bem, eu botei o 3 e o 2 porque eu sei que se eu adicionar 3 em x, ele vai deslocar para a direita 3 unidades essa circunferência. Se eu adicionar 2 em y, além de obedecer o comando anterior de deslocar 3 para a direita, ele vai deslocar 2 no eixo y, ou seja, para cima. Tá? Aqui do mesmo jeito. Eu estava com a circunferência concêntrica, só que eu botei menos 3 e 2. Isso quer dizer que eu estou puxando essa borda aqui, né, fronteira do domínio, para a esquerda, né? Por que para a esquerda? Né? Eu estava centralizado em 0, não se esqueça disso. Então, estou puxando para a esquerda e subindo também 2 unidades. Então, isso que aparece para mim. Né? Claro, uma vez que esse C001, como eu falei, né? 3 e 2, então, em X foi 3, que está para a direita, 2 subir, né? Primeiro quadrante, e aqui eu tinha menos 3 e 2, então, recuei 3 em X, e subi 2 também, ou seja, ficou em cima os dois subdomínios. A forma de criar as bordas nós sabemos, que foi declarada em cima, né? Então, eu declarei a primeira borda maior, e como ela é construída aqui, a borda menor também está declarada, como ela é construída aqui, né? A malha, mesh, porque nós estamos usando o mesh, porque mesh vai gerar para a gente malha em problemas de duas dimensões. Tá? Então, mesh H, né? Mesh vai indicar para a gente 2 dimensões. Se fosse mesh 3, estaremos 3 dimensões, mesh 3, 3S na superfície, enfim, como foi falado nos slides anteriores. O TH vai ser responsável pela triangulação e o build mesh vai indicar para a gente como essa triangulação, na verdade, vai ser construída, né? Como eu falei anteriormente. E como eu também tinha falado anteriormente, ocorre que para você gerar a malha dessas três figuras, tanto do domínio quanto dos dois subdomínios, nós temos que somar elas, né? Ou seja, eu peguei o maior, considerei 150 pontos sobre a sua fronteira, peguei o primeiro subdomínio, considerei 60 pontos sobre a sua fronteira, peguei o segundo domínio, considerei 60 pontos sobre a sua fronteira. Peço para plotar, novamente, essa declaração aqui ela pode ser retirada, não tem problema, tá? Isso aqui é apenas um comando de plot, tá? Mas aqui eu estou plotando já, então não tem problema. A malha vai sair, então, novamente, bem, aqui na verdade no first mesh, tá? Eu tirei o first e acabei esquecendo de escrever aqui em cima, perdão. Então ele vai plotar essa malha TH. E como eu falei anteriormente, né, você pode também mudar o sinal aqui, né? Chama o plot mesh, vai plotar o que foi dado anteriormente. E se eu mudar o sinal aqui, botar menos 60, ele vai gerar uma fechadinha normal, como deve ser, e outra, né, com a orientação modificada. Se eu mudo a orientação, ele deixa de ser uma malha preenchida para ser uma malha oca, né? Ou seja, não tem malha, na verdade, esse domínio. Tudo bem? Então, eu fiz isso para mostrar para vocês que existem diversas possibilidades, né? De você construir domínios e subdomínios. Tudo bem? Claro, subdomínios mais complexos também podem ser gerados.
Tá, então agora vou falar um pouquinho de domínio retangular. Tá, da mesma forma como ocorreu na circunferência, e em todas as figuras como um todo, nós temos que saber parametrizar o que a gente precisa construir. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Né? Novamente, declarei a variável inteira, agora vai rodar porque tem ponto e vírgula, né? Declarei uma nova variável inteira, que eu chamei de NP, né? Eu falei que é igual a 40. Aqui eu vou construir cada um dos meus domínios, perdão, aqui não é construção de domínio, é construção de borda, né? Perdão. Então aqui vai ser a borda, a primeira borda que eu estou construindo tem essa cara, né? Ou seja, eu estou fixando o menos 5 e estou fazendo o x variar. O x está variando da onde a onde? Está variando de 0 até 1. Né? Essa vírgula está dizendo que essa variação vai ser de 0 a 1. Tá? Uma variação contínua, tá? Então, como estou variando de 0 a 1, e eu sei que a malha tem que ser construída no sentido anti-horário, quando o t for 0, o x vai ser menos 5. Quando o t for 1, o x vai ser 5. Então, realmente, né, indo de menos 5 para 5, de fato, está sendo construído no sentido anti-horário. As demais vão respeitar a mesma necessidade da construção, né? Ocorrer no sentido anti-horário. Feito isso, novamente mexe, porque está em 2 dimensões, e o TH, que vai ser a malha, como ela vai ser construída, né? Como o build mesh, que vai ser uma malha com triângulos não uniformes, né? Aí, mesmo jeito, né? Eu preciso somar todos aqueles pedaços da borda para gerar a minha figura. Uma coisa muito interessante, se a figura não for fechada, não vai plotar. Por mais que todos os comandos estejam corretos aqui, se a figura não for fechada, né? Ou seja, se o início de um segmento, que seja, não for o término do outro, e o final, o ponto final não coincidir com o ponto inicial, né, se for uma figura aberta, não vai gerar malha, tá? Então ele realmente gera malha de regiões fechadas, tá? Então, a forma de triangular a malha, de fazer a triangulação, vai ser dada pelo build mesh, e agora veja a diferença, ó. No slide anterior, aqui eu tinha 100, 60, 60, né? Só que não é necessário fazer isso, porque, por exemplo, se eu quero aumentar o número de malhas, eu vou toda vez ter que sair botando os números todos aqui, então é melhor você gerar um comando inteiro, que vai ser o número de pontos que vão ser considerados sobre essa parte da fronteira, né? E lá em cima eu declarei quem é esse NP. Se eu retiro essa declaração, não vai compilar também, porque eu não sei quem é NP. Mas a partir do momento que eu declaro NP igual a 40, eu estou falando o quê? Estou falando que eu estou considerando 40 pontos, né, sobre C01. E da mesma forma para os demais, né? C02, C03, C04. Eu tenho essa malha, bem, está malhado, eu sei que o TH vai ser a malha gerada pelo comando build mesh e com esses segmentos, então vou plotar, né? É natural plotar. Quando eu ploto, vai surgir essa figura pra gente, né? Eu vou fazer só mais uma vez isso aqui, tá? Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Tá? Então, vou salvar aqui. Vou novamente aqui, né? Pronto. Girou a malha que nós queríamos. Tá? Realmente, girou a malha que nós desejávamos. Esse aqui eu vou fechar. E, pois bem. Então, ok. Né? Só que, se vocês perceberem, nós construímos um quadrado, né, que está variando ali entre menos 5 e 5. Tá? Só que, quando você gera essa malha, nesse ambiente, ele não está te dando os pontos ali coordenados. Né? Ele está falando para ti, ó, aqui está menos 5, aqui está o 5. Não está falando nada. Ele simplesmente gera a figura sem esses pontos coordenados. Tá? Então, o que a gente pode fazer, se de repente você já fez um trabalho acadêmico e necessita, você pode comentar embaixo. Né? Ótimo, sem problema. Tá? Ou você pode trabalhar em outro ambiente, mas eu não julgo isso ser não julgo ser necessário. Né? Você pode usar algum editor de imagens para indicar exatamente o que é o que aqui, né? Quem são esses pontos coordenados. Tá? Outra coisa muito interessante que para a gente é útil é você saber a quantidade de triângulos que tem aqui. Né? Quantos triângulos são gerados aqui? Tá?
E quantos vértices também, né? Ou seja, essa triangulação, ela é feita com quantos triângulos? Isso é interessante nós sabermos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um domínio como esse, né? Tirei um monte de triângulo, eu fiquei, isso não pode estar dando certo, não. Eu vou contar os triângulos tudinho. Eu fiquei 1 hora mais ou menos contando 1.500 triângulos, eu acho. E, funcionou. Né? Mas isso aí não faz sentido. Então, é bom nós sabermos um comando que vai fazer isso pra gente. Tá, então, anteriormente nós tínhamos o comando para gerar malha. Agora nós vamos introduzir novos comandos. Bem, essas variáveis são inteiras, com o número de vértices, bem como o número de triângulos. Então, eu vou declarar, né, essas variáveis, tudo bem? Então, aqui tem vírgula. Então, são variáveis inteiras. Eu botei vírgula para declarar a próxima variável inteira, por mais que seja a variável, ou por mais que seja inteira, né, não preciso declarar o valor dela, porque isso eu quero descobrir. Né? Então, ela não necessariamente tem que ser declarada como valor, porque você pode descobrir esse valor, tá? E, bem, essas duas são agora declaradas como valores inteiros. Aqui eu vou construir meu domínio, como construí anteriormente, e agora eu quero saber, na verdade, que é o número de vértices e o número de triângulos. Bem, o comando é simples. PH vai ser a nossa malha que foi gerada. Quando você bota ponto .nv, ele vai te responder o número de vértices. No final do programa já te fala. Quando você bota essa variável que não foi declarada, né, como sendo ph vezes mt, vai te dar o número de triângulos. Então, bora só ver se realmente isso funciona, né? A outra que foi declarada não aparece nada disso. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, né? Agora nós temos um novo comando para calcular o número de vértices e o número de triângulos. Então, novamente, boto para rodar. Bem, aqui nessa caixa de diálogo me aparece agora o número de triângulos, né? E o número de vértices. Tá, eu não lembro se eu botei o tempo de compilação, mas enfim, tem essa possibilidade também, tá? Então, nós sabemos agora não só como gerar malhas, mas como falar, como encontrar, na verdade, o número de triângulos e o número de vértices. Pois tá, outro ambiente que você pode trabalhar também é no ambiente ++-CS, que eu havia falado no nosso encontro anterior. Bem, aqui você pode simplesmente jogar as informações de uma forma, né? Como eu falei, são dois ambientes. Ele é um ambiente interligado, né? Em que você plota informações do lado direito e declara informações do lado esquerdo. Aqui, da mesma forma das anteriores, né, tem uma caixa de diálogo. Eu não coloquei, mas a caixa de diálogo dela aqui embaixo. Ó, tá? Então, se você, onde está o azulzinho aqui, se você baixa um pouquinho essa barra, vai aparecer toda a caixa de diálogo. A vantagem aqui é que aqui aparecem os eixos, né? Aqui aparecem os valores declarados para X e para Y. Bem, ótimo, né? Então você sabe que você pode jogar esse mesmo programa, né? Nessa versão ++-CS que vai rodar tranquilamente, como é de se esperar, né? Outras possibilidades também são malhas em 3 dimensões. Por exemplo, né, eu considero aqui um domínio em 3 dimensões, em que nós temos 3 subdomínios. Você pode considerar também capas ali, né, para saber o que está acontecendo. E aqui eu não estou usando o comando chamado medit, que eu falei lá no início da aula, né? O comando medit, que ele faz? Ele relê essa figura aqui, né, em função de malhas. Né? Então ele vai gerar para ti uma malha mais robusta, né? Vai ficar uma malha mais apresentável. Porque às vezes pode ser que o que está acontecendo aqui você não consegue visualizar muito bem. Já no Medit você tem uma opção muito boa, que é seccionar, né? Seccionar um domínio em 3 dimensões. Então aqui, por exemplo, eu seccionei, né? Esse domínio que foi usado esse comando Medit, eu seccionei ele. Quando secciona, eu consigo observar tudo que está acontecendo aqui dentro. Então aparece realmente esse subdomíniozinho aqui no meio, e aparece bem, tanto preto, quanto laranja, quanto verde, aparece aqui no meio. Né? Seccionando aparece. Tá? Então isso é interessante. Quando você vai plotar uma solução de algo, aparece aqui as cores, então fica bem legal. E outra funcionalidade do Medit é que a barra de informações sobre a sua solução aparece aqui em cima. Valores de máximos, valores de mínimo, quando você está buscando uma solução. Tá? E isso não aparece nessa versão anterior. Tá? Pois bem,
Então, como eu falei, né, o Medit é usado para definir uma malha 2D e 3D, pelo método de elementos finitos. Ele usa o triângulo, quadrilátero, tetraedros ou hexaedros. Como o FreeFrame só gera triângulos, ele só vai dar para a gente respostas triangulares. Tá? Pois bem. Então, continuando aqui, nós sabemos que nós podemos, então, produzir malhas 2D, 3D, né? Isso aqui é só um comentário para vocês saberem que, de fato, existe essa possibilidade e no próprio manual FreeFrame existem diversos exemplos, né? Vocês podem seguir lá. Tá? Outra coisa muito interessante no FreeFrame é que ele consegue converter uma imagem em uma figura e malhar essa figura, né? Porque nem sempre o ambiente que a gente quer trabalhar, ele é simples de programar no FreeFrame, né? Então, o FreeFrame vai gerar figuras a partir de programas, né? Não existe aquela facilidade de ponto a ponto de sair construindo uma curva e depois vai malhar. Não, infelizmente isso não acontece no FreeFrame. Então, a gente pode simplesmente considerar uma figura, né? Usar algum editor de imagem para recortar a figura como um todo e salvar essa figura no formato PGN. Uma vez que você salva a figura que foi gerada no formato .pgm, o FreeFrame consegue fazer a leitura desse arquivo, né? Então consegue gerar, né, por exemplo, aqui a malha gerado através dessa geração de figura e convertido no formato PGM, né? Aí você, mas por que eu quero isso? Por exemplo, como é que eu construiria programando o mapa do Piauí? Eu boto Piauí que é o estado que eu moro. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? É complicado. Mas se você pega e usa um editor, tipo CorelDRAW, você pode usar para fazer recortagem, o recorte de imagens, né? Você consegue transformar ela num domínio malhado. Então, você pode converter uma figura, né, em uma malha. É possível dentro do FreeFrame, desde que você salve esse arquivo no formato PGM. Claro, e dentro do FreeFrame você tem a opção de carregar esse formato PGM, né? O comando é load, a figura tal que você nomeou, né? Deixa eu Piauí, pronto, load Piauí. Aí você busca o formato PGM, né, que é .pgm, e ele vai fazer a leitura dessa figura, tá? Tá, isso tá bom, mas só em 2 dimensões? Não, você tem para fazer isso em 3 dimensões. Por exemplo, a ilha de Taiwan, né? A ilha de Taiwan tem esse formato, tá? E você consegue também fazer a conversão dela, né, em 3 dimensões, você consegue também fazer a conversão dela para um domínio malhado, tá? Claro, se você observar que está tudo bem, razoavelmente bem próximo, né? Porque não foi tão bem recortada. E claro, tem uns malhados aqui que talvez não represente fielmente aquilo que é. Mas também considero o fato de que a triangulação não foi a melhor. Se você refina mais ainda, você consegue melhores aproximações. E por que esse tipo de problema? Ou seja, por que você está buscando uma malha de 3 dimensões? Porque você pode, por exemplo, considerar equações que descrevem tsunamis, né? Saber como é a propagação dela em um determinado ambiente e saber o que pode acontecer, por exemplo, numa ilha, né? Até onde ela vai, até onde a força de propagação de uma onda pode alcançar. Então, existem alguns trabalhos nesse sentido que se usa o FreeFrame, né, para fazer esse estudo. Tá? Então, novamente, né, é sempre tem que comentar com vocês que existe a possibilidade de vocês criarem malhas em situações mais complexas, né, sem ter que fazer o programa. Porque como é que você vai programar em 3 dimensões uma ilha, né? Bem, a não ser que você seja uma pessoa que tem muito domínio do C ou C++, né, uma linguagem de programação em C, talvez consiga, né? Então, isso aqui é uma facilitação enorme para a gente, né? Então, gera uma facilidade de gerar em 3 dimensões uma malha, tá? Então, vamos agora seguir o nosso primeiro problema. Uma vez que nós sabemos como construir alguns domínios simples em 2 dimensões, sabemos que é possível também estender isso a 3 dimensões, podemos ter ferramentas de visualização como Medit, malhas em 3 dimensões também são possíveis, né? Tanto gerar elas no braço, como recortar de figuras, né? Sabemos que isso tudo ocorre, né? Agora a gente pode comentar o nosso primeiro problema, que é a equação de Poisson, tá?
Então, eu vou tentar fazer uma diagonal aqui do que se faz na parte teórica e do que se faz na parte numérica. E vocês vão ver que não tem uma distância tão grande como a gente imagina, né? Quem faz a parte teórica, simplesmente, né, e não faz a numérica, quem faz a numérica não faz a parte teórica, vai conseguir entender como é que funciona mais ou menos esse negócio. Tá, então, quando nós estamos trabalhando em equações diferenciais parciais, muitas vezes nós trabalhamos em espaços Sobolev, que são espaços mais abstratos, né? Então, claro, nesse problema aqui, na equação de Poisson, é isso que vai acontecer, né? Nós vamos buscar uma solução com determinadas condições, tá? Então, antes de mais nada, eu vou comentar aqui, isso aqui vai ser a nossa fronteira do conjunto, o Laplaciano vai ser dado dessa maneira, né? Dessa maneira que eu defini, na verdade. Tá? E a fronteira, aqui no caso, eu vou construir uma fronteira circular. Tá? Então, eu vou construir um círculo, centro 0 e raio 1. Por que eu vou construir dessa maneira? Porque foi o que nós fizemos anteriormente, né? Nós programamos, basicamente, círculos, né? Então, eu vou seguir um domínio que eu já construí. E eu vou procurar trabalhar esse problema nesse domínio. Então, nós vamos falar da equação de Poisson, agora em mais detalhes. Então, teoricamente, o que é que se faz? Você procura uma formulação variacional para esse problema, de que modo? Multiplica ela por uma função teste, né, integra, né, e você tem, basicamente, o problema reduzido a encontrar uma solução 1 para o problema anterior, né, que mora nesse espaço de funções, de modo que quando multiplicar esse problema anterior por uma função teste, integrar por partes, essa função teste também tem que estar nesse mesmo conjunto. Tudo bem? Então, nós queremos encontrar um U que mora aqui, de modo que para todo U que eu multiplicar esse problema integrar por partes, vai satisfazer o que eu quero. Tá? Então, isso é uma forma de escrever o problema, que é a formulação variacional. Então, o que nós podemos fazer aqui nesse primeiro caso? Né? Multiplicando, integrar por partes, você vai encontrar essa expressão. Né? Então, resumidamente falando, nós podemos reescrever a formulação variacional dessa maneira. Ou seja, eu além de integrar por partes, eu transferi o que estava do lado direito para o lado esquerdo. Mas para que isso? Porque o FreeFrame ele lê as coisas dessa maneira. Então, quando eu pego o problema e passo para a sua formulação variacional, né, nesse primeiro caso, isso facilita para a gente. Quando eu passo para essa segunda forma aqui, é assim que o FreeFrame vai ler nosso problema. Bem? Então, eu tenho que transferir tudo que está do lado direito para o lado esquerdo. Porque quando eu for programar, o FreeFrame vai entender, tudo bem, ele obteve a formulação variacional e tudo que estava do lado direito, ele puxou para o lado esquerdo. E por quê? Né? Por que fazer isso? Porque até esse V aqui, você vai declarar ela dentro de uma sentença. Tá? E posteriormente, tudo que vem após ela são as condições de fronteira. É assim que o FreeFrame funciona. Você tem que reescrever o problema na sua formulação variacional, né? E posteriormente as condições de fronteira. Tá? Então, esse é o problema, como ele é posto, né? O problema de Poisson, né? Com condição de Dirichlet, né? E é assim que se resolve, teoricamente, esse problema. Então, a pergunta é, tá, mas se eu quero a solução numérica, o que é que deve se fazer? Então, devemos lembrar primeiro que nós queremos trabalhar em um espaço de dimensão finita, né, ao qual nós discretizamos tudo ali e queremos soluções aproximadas para a solução exata. Então, quem já deu uma olhadinha em equações diferenciais parciais, sabe que mais ou menos esse é o roteiro que se busca para resolver um problema usando, por exemplo, o método de Galerkin. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Né? Então, aqui, na formulação variacional, nós devemos encontrar uma solução que está nesse espaço que satisfaça isso. O método de Galerkin também. Nós devemos encontrar uma solução aproximada para o espaço de funções aproximadas, né, que satisfaça a mesma condição para todo VH e VH. Tudo bem? Ou ainda, né, no problema teórico, a formulação variacional de 1, a gente deve encontrar uma solução que satisfaça essa condição. Um
numérico também, né? Nós devemos encontrar um problema aproximado para aquele sistema I1, né? De modo que nós, reescrevendo esse problema aproximado, nós queremos encontrar uma solução aproximada que satisfaça as mesmas condições, porque é o mesmo problema, só que aproximado. Tá? Então, o método de Dirac, quando eu falo na parte teórica, né, funciona de que maneira? Você pega soluções aproximadas, busca convergência para a solução exata do problema, né, com algum tipo de ferramenta, como estimativas e tal, até que você consegue algum tipo de convergência, né? Convergência quando esse H vai para zero, por exemplo, né? Ou com H cresce, por exemplo. Enfim, nós queremos encontrar soluções aproximadas, e é bem isso que o método Dirac faz, né? Busca soluções aproximadas, espaços espaços de dimensão finita. Tá? Então, como é que eu vou definir esse meu VH? Bem, nós estávamos em H01, agora nós estamos em VH. Né? Então, o VH para a gente vai ser o quê? Vai ser o espaço dessas funções, o HVH, restrito a T, para cada T em TH. O que é TH? Nós falamos anteriormente, o TH para a gente vai ser a triangulação do domínio. O que vai ser o T? Bem, se T pertence a TH, e TH é a triangulação, o T vai ser um triângulo. Ou seja, nesse espaço VH, eu estou buscando soluções aproximadas em cada triângulo nesse conjunto de triangulação. Né? E é isso que acontece no método de elementos finitos. Tá? Peraí, acho que aqui ficou um pouquinho... Deixa eu ver se consigo melhorar. Bem, tá aqui. Então, como eu falei, né, TH é a malha do domínio, que foi decomposto em triângulos, os triângulos são os T's, tá? Então, é isso que nós temos quando nós reescrevemos o problema, né, usando o método de elementos finitos, ou um problema aproximado. Tá? Então, o que nos interessa é buscar uma convergência dessas minhas soluções aproximadas, o H, para soluções exatas do problema, que é o U. Né? Então, quanto menor for o erro de convergência, quer dizer o quê? Que mais próximo está do problema. Ou seja, o problema aproximado e o problema exato estão mais próximos uns dos outros. Tá? Ou se for considerar em termos, em termos numéricos, o resíduo, né, que aparece ali entre o H e VH tende a zero. Quanto menor for o resíduo, ou quanto menor for o epsilon, que garante a aproximação entre o H e o U, melhor vai ser a aproximação. Quanto menor a aproximação, melhor, né? Quer dizer que está mais próximo tem uma maior proximidade entre o problema aproximado e o problema exato. Tá? Então, nós sabemos como reescrever isso para o problema aproximado. E é assim que o FreeFrame vai entender a linguagem. É dessa forma, exatamente dessa forma que nós devemos escrever. Bem, não é exatamente dessa forma, né? Mas dessa linguagem, tá? Então, transcrever um problema de equações diferenciais parciais para dentro de um programa talvez seja a maior dificuldade. A gente vai fazer isso agora, tá bom? Pois bem, eu carreguei o Medit. Como eu falei, né? É um software de visualização interativa de malhas. Então, eu vou copiar primeiro esse código, tá? Então, o Medit, o FreeFrame internamente ele já tem o leitor Medit, tá? Ctrl C, eu vou jogar dentro do programa. Ctrl A, Ctrl V, tá? Dentro do editor de texto. Tudo bem, o Medit foi declarado. O Medit não precisa declarar com ponto e vírgula posteriormente, não, tá? Tá, então aqui é a declaração de como está sendo construído o domínio, né? Eu vou até comentar posteriormente. Ctrl C. Eu vou copiar todinho assim mesmo. Porque, como eu botei o barra, tudo aquilo que vem após o barra não será computado. Então, joguei lá dentro. Então, aqui vai indicar para a gente como vai ser a fronteira do meu domínio, que vai ser a circunferência entre o 0 e o raio 1. Bem, o Mesh TH, que é o Build Mesh, basicamente a forma como vai ser construída essa triangulação, né? E esse C100 quer dizer que o nosso domínio, a fronteira do domínio tem 5 pontos sobre ele. Vou copiar também. Ctrl C, né? Tem um ponto e vírgula aqui para encerrar a declaração. Não podemos esquecer também isso aí. Ctrl V. Tá? Tá, então eu vou copiar nessa parte aqui, né? Para ficar tudo comentado direitinho. Bem, o VH, né? O VH é justamente o espaço. Bem,
o VH, né? É o espaço onde moram as soluções aproximadas. Então, eu tenho que declarar esse VH. Tá? E o VH para a gente vai ser justamente esse espaço de elementos finitos sobre a malha que foi pré-definida. Tudo bem? Então, eu vou copiar também, todinho. Eu vou copiar os comentários para depois, caso vocês queiram, né? Pois bem. Tá? O que eu vou tirar, ó, claro, o comentário está nessa linha. Se eu pulei a linha, se eu botar plotar, não vai plotar, porque aqui tem algo que não foi declarado. Tá? Bem, aqui do mesmo jeito, né? É algo que não foi declarado. Certo. Então, agora eu vou para o F-Space. O que é esse F-Space? É o espaço das funções. Né? Ou seja, eu tenho o VH, que vai ser o espaço de elementos finitos, o TH vai ser o domínio, né? Foi feita a triangulação dele, e o P1 é justamente os polinômios que descrevem a solução aproximada em cada um daqueles triângulos da discretização do domínio. Tá? Então, por que P1? Né? Bem, podia ser P0, podia ser P2, podia. Né? Mas aqui eu estou escolhendo para computar isso, né, o espaço das funções aproximadas por polinômios P1 de Lagrange. Ou seja, são esses polinômios, outra observação importante é que esses polinômios eles são contínuos em cada um desses triângulos, tudo bem? Então, eu vou copiar também isso aqui. Ctrl C. Vou jogar lá embaixo. Outra coisa importante é que no nosso problema, não esquecemos, né? Ó, tem um F, né, ou seja, o menos Laplaciano de U igual a F. Bem, o F pode ser, você declara como é que você quer o F, né, que vai ser o termo de força. Então, eu declarei dessa maneira, mas vocês fiquem livres de acordo com o problema que vocês queiram resolver. Outra declaração importante é o tempo de execução do programa. Por que isso? Né? Porque um programa que você tem que botar várias vezes, com vários valores distintos, é bom você saber o tempo de computação, até para você comparar conforme ele vai evoluindo. Tudo bem? Então aqui eu vou copiar também esse comando, que vai mostrar o tempo de execução em segundos, tá bom? E joguei lá dentro. Tudo bem. Por enquanto, eu só tenho a construção de malha, do meu espaço de elementos finitos, e da minha função f, bem como o tempo de computação dos dados. Só que falta o problema, né, que é o mais importante. Mas antes de declarar o problema, a gente tem que falar exatamente onde é que ele vai atuar. Tá? Aqui, esse tempo de execução, ele é opcional, pode botar ou não. Tá? Ele não vai diferenciar o coste da minha solução. Pois bem. Então, como eu falei, né, na formulação variacional, é justamente isso que nós tínhamos. Né? O gradiente UH, VH, nas duas variáveis, né, x e y, é isso que acontece, né, nós estamos no espaço bidimensional, então essa declaração aqui, bem, tem que ser derivada em função de x e de y por conta disso, tá? Então, pois bem, então, em função de x e função de y, tem que fazer isso, tá? Então, depois tem dx, UH, dx, VH, e dy, UH, dy, VH, porque são essas duas variáveis. Isso aqui vai ser a parte bilinear do problema. O lado da expressão que nós havíamos comentado, né? Eu passei para o lado esquerdo e passou com menos f, né? Vezes v, h, tá aqui. Integrar em 2D, porque eu estou integrando sobre ômega, e ômega é um domínio bidimensional. E aqui eu estou citando que vai ser a minha condição de fronteira. Porque se vocês lembram bem, o C é a nossa fronteira. Né? C é a nossa fronteira. Então, sobre a fronteira, eu estou declarando que o H é igual a zero, que é justamente a condição do nosso problema, né? Ó, o é igual a zero na fronteira. Então, realmente, está tudo bem declarado assim, direitinho? Tá. Então, ótimo, vou copiar tudo isso e vou jogar também dentro do programa, tá? Tá. Novamente, né, esse bilinear acabou de ir para a linha errada, né? Tudo bem, vou botar um pouquinho para baixo aqui, mais adiante para ficar tudo certinho, tá? Só ficar alinhado, né? Não é toque não, é porque
Eu acho que é mais organizado dessa maneira. Tudo bem? Pois bem, aqui está tudo declarado direitinho. O que nós precisamos agora? Nós temos já o domínio e nós temos o problema a ser resolvido. Nós precisamos plotar a solução. Então, eu vou plotar a solução H. O comando plot vai fazer isso, vai nos retornar a solução. Tudo bem? Então, bora lá. Ctrl V. Vai plotar para a gente a solução. Tá? Então, mais uma vez que fique claro. Ó, aqui não tem ponto e vírgula, aqui não tem ponto e vírgula, aqui tem ponto e vírgula. Porque isso faz parte da mesma declaração, que é o problema como um todo. Tá? Então, aqui o problema aparece no autor aqui, a declaração, né, não pode vir com ponto e vírgula. Ponto e vírgula é encerrar uma declaração. E ela só se encerra aqui quando eu declaro todas as minhas variáveis. Que no caso, ela encerrou quando eu declarei a condição de fronteira. Tá? Então, eu posso botar para plotar pH. Ou, perdão, UH. Né? É o ponto da solução. Bem, se eu quiser visualizar ela como edit, Ctrl C, eu colo aqui. Tá? Ctrl V. Nesse ambiente tem uma coisa também interessante que vocês podem observar. Quando você clica com o botão esquerdo aqui, ele fica selecionado. Então, se tem alguma informação que você quer trabalhar depois, você pode deixar selecionado. Isso não vai interferir quando você salvar o programa, tudo bem? Então, tá. Então, aqui eu posto da solução no formato malhado. E aqui também, né? Pode mostrar o tempo de execução total. Ctrl C, eu vou copiar todo o programa, tá bom? Ótimo, né? Não identificou aqui, porque eu chamei um comando lá que não identificou. Tá, mas isso aqui é esse comando. Porque ele só vai retornar para a gente com esse texto que eu previamente coloquei, né? CPU time, se eu botar dessa forma. Tá? Então, agora eu vou salvar, que era malha 1, né? Bem, eu posso salvar por cima, eu posso gerar um novo programa, também sem problema. Ctrl C. Vou gerar um novo, Ctrl V. Então, eu vou no arquivo, né, salvar como, já foi direto para a pasta, mas se não tiver, você pode botar onde você quiser. Então, eu vou botar Poisson 2D. Tá? Outra coisa interessante, não coloque espaço, viu? Se for, quiser uma informação contínua aqui, você bota Poisson, traço 2D, ponto EDP, mas não coloque espaço porque dá problema. Tá? Então, eu vou salvar, pronto. Né? Botei tudo direitinho. Eu boto só um tracinho para conectar as informações para não me perder depois, para ficar aquele monte de coisa carregada. Então, salvei, passo um 2D, e bora ver o que acontece. Está aqui o programa salvo, né? Salvou certo. Opa, deu problema aqui não. Na linha 3 deu problema. Está falando que VH não existe. VH não existe? Na linha 3. Mas por que não existe? Como assim não existe? Vejam, tudo certinho aqui? Sim, está tudo certinho. Bem, bora ver o que deu errado aqui, né? Tá, tudo declarado direitinho, build mesh ok, VH ok. Bem, eu vou tirar esse negócio aqui, vou tirar os comentários, talvez algum esqueci de... Bem, declarar. Bora ver se deu certo agora. Novamente deu erro na linha 3. Na linha 3 e na linha 4. Está falando que o VH não foi declarado. Como não foi declarado? Ele foi declarado. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Deixa eu ver se enquanto esse programa aqui vocês fizeram alguma coisa errada. Bem, só um instantinho, viu? Quero ver o que eu botei errado aqui de comando. Tá, tudo bem. Fspace. Ah, olha só. Eu não declarei o Fspace? Claro. O erro foi a ordem. Oi? Eu devia ter declarado o Fspace antes de falar quem são os elementos do Fspace. Agora deve rodar. Agora rodou. Né? Claro, o erro foi na ordem das coisas. Não é só declarar, é declarar na ordem que ele vai poder ler. Né? Então, eu tenho que declarar o espaço de elementos finitos
e posteriormente declarar quem são as soluções que estão lá, que eu quero buscar, né? Então, agora sim, nós temos o plot da solução. Bem, não parece tão plot, mas tem. Apertei M, apareceu agora dessa forma, apertei B, ficou clarinho. Isso, claro, na ferramenta Medite, né? Se eu aperto o K, ele dá a malha. Se eu aperto o K, Outline, aparece isso, tá? Se porventura eu não quero que apareça Medite, porque tem muito comando a ser dado. Então, eu salvo, tá? Eu comentei agora aqui, ó, onde tinha Medite, eu comentei, né? Ou seja, ele não vai ler essa linha. Eu venho para cá. Pronto. Agora vai aparecer a figura como ela deve aparecer, né? Se eu quero ver ela em 3 dimensões, aperto 3. Então, essas aqui são as linhas dos altos valores correspondentes à solução. Se eu quero ver ela preenchida, aperto F, né? Você tem uma visualização dela preenchida. Tudo bem? Então, tá. Outra coisa interessante aqui é que escapou aqui, pronto. Aqui está falando para a gente, ó, o tempo de compilação. Tudo bem? Outra coisa também que eu não fiz aqui foi indicar um método de resolução para ele. Se você observar, ó, aqui não tem nenhum método de resolução. Eu não falei que está usando ponto fixo, projeção, gradiente conjugado, método de Newton, não declarei nada aqui. Creio eu que esse seja o único problema, o único problema dentro todos os problemas que estão disponíveis no FreeFM que a gente não precisa declarar. Esse é o único que não precisa declarar. Equação de Dirichlet. Perdão, equação de Poisson com equação de Dirichlet. Acho que esse é o único que não precisa declarar. Tá? Ele já vem com a declaração interna dele de como ele está sendo resolvido. Os demais não. Todos os demais tem que declarar qual o método que tu vai usar e tem que programar aquele método. Tá? Então, só para finalizar aqui, ó, eu botei agora seu Medite, né? Se eu comento Medite, fica esse plot em 3 dimensões. Se eu uso o Medite, o plot fica dessa maneira, né? Então, você visualiza o quê? Que aqui tem informações mais amplas, né? Quando você usa o Medite, porque te dá valores de máximo, te dá valores de mínimo, né? Te dá mais informações. O plot FreeFrame cru me sai assim. Então, eu gosto de usar o Medite por conta disso. Tá? Outra forma também de visualizar o Medite é que, como eu falei, o Medite ele é uma ferramenta que permite visualizar malhas. Então, você pode também visualizar ele no formato malhado. Também fica bem legal. Tá? E aqui você tem ainda a junção das duas coisas, a visualização de 3 dimensões, bem como a visualização dos seus altos valores, exatamente, altos valores aqui em 2 dimensões. Tá? Então, no FreeFrame++, não sei se vocês chegaram a olhar também, você pode baixar aqui direto, você, colocando os mesmos comandos, você também consegue a visualização do mesmo problema. Tá? Então, pode copiar o mesmo comando, jogar, que tu vai ter a mesma visualização. Tá? Claro, em ambiente diferente e esteticamente ele não fica tão bonito, mas, como eu falo esteticamente, porque aparecem esses eixos, né? Mas também vai rodar, obviamente, tá? E, pois bem, a referência bibliográfica que eu usei foi essa, tem mais algumas 2 ou 3, eu vou colocar posteriormente, tá? E obrigado, né, pela presença nessa parte. Pessoal, tem alguma pergunta a fazer ao Pitágoras? Eu tenho uma, sim, professor Gilmar. Ali, quando ele fez a formulação variacional, ele foi resolver por elementos finitos em dimensão finita, em algum momento você vai precisar de resolver uma equação matricial por métodos interativos, sei lá, sistema linear, de Gauss-Jordan, Jacob, Gauss-Seidel. Isso já está implementado ou eu tenho que me preocupar com isso? Não, isso não precisa se preocupar com isso. Ele já possui um campo interno, ele já resolve isso. Tá dando interferência aqui. Ele já resolve isso, sem problema. Você não escolhe esse método daí, ele que escolhe. Aham. Ah, ok. É só isso. Obrigado. ¿Alguna pregunta adicional? Bem, só mais uma colocação, né, para o Gilmar. Gilmar, assim, se você não define, ele escolhe um método que é, bem, um método interno. Qual ele vai escolher, eu não vou te garantir qual seja, né? Não vou falar, tal, não vou
vou chutar. Mas se você tem algum método que você desconfia que seja um pouco melhor, você também pode implementar ele. Ele vai aceitar da mesma maneira, sabe? Ao invés dele selecionar algo para você, ele vai usar o que você está implementando. Ok. Ou seja, Obrigado. ele pode mandar parcialmente, mas na máquina quem vai mandar vai ser você, né? Você, eu quero que resolva por aqui. Bem, ele vai resolver de acordo com a declaração matricial que você desejar. Obrigado. ¿Alguna otra pregunta? Bom, Eu tenho uma pergunta. bem, pode falar. Olá, professor Pitágoras. Não é sobre a aula de hoje ainda, é sobre como baixar esse programa. Eu uso o Ubuntu e aí eu consegui baixar o arquivo .deb, mas eu não sei como executar. Aí eu não sei se tem algum arquivo que explique, que mostre os comandos, ou se alguém que está aqui no grupo, no chat, utiliza o Ubuntu e sabe me responder. Uma boa pergunta. Ó, tem um caminho que talvez você possa seguir, eu não sei se minha tela está compartilhada ainda, creio que sim, né? Bem, quando eu vou no freefam, freefam.org, né? Quando eu vou Sim. no org, existem algumas possibilidades. Pronto. Então, aqui dentro tem essa parte de comunidade. Bem, você pode buscar diretamente aqui em documentação, o que você quer, por exemplo, se eu boto Ubuntu, talvez apareça algo aqui, pode ver se vai aparecer. Primeiro apareceu alguma informação, tipo instalação no Ubuntu. Se não aparece aqui diretamente, você pode, no próprio freefam e em comunidade. Em comunidade, quase sempre eles têm quase tudo respondido, é incrível isso. Você pode, como instalar no Ubuntu? E nessa comunidade, você simplesmente pode procurar aqui. Clicou aqui, se você bota Ubuntu, vai aparecer alguma coisa, certamente. Bom, né? Ou seja, tem várias possibilidades. Ou seja, ajuda na instalação do freefam no Ubuntu 19.10, né? Então, aqui tem várias possibilidades. Muito obrigada. Nada. Acho que isso aí já vai resolver, já. Ajuda. Caso não consiga, você pode mandar por uma mensagem, algo assim, que a gente tenta resolver isso de alguma maneira, tá? Tá bom. Muito obrigada. Nada. ¿Alguna pregunta, o Mauro? Oi, Pitágoras. Parabéns pela aula, fantástica. Foi fantástica a sua aula hoje, tá? Foi muito de aplicação. Eu, particularmente, fiquei curioso quando você pegou aquele mapa lá do Nordeste e separou o Piauí e fez aquela malha. Como é que você separa, por exemplo, toda aquela fronteira? Você edita, como é que você corta aquilo lá e faz uma malha? Isso é necessário um editor de imagem, né? Isso é feito no CorelDRAW. Inclusive, essa malha foi uma aluna minha, né? Ela fez um CorelDRAW, então o CorelDRAW te dá essa opção, né? Você vai clicando ponta a ponta ali e vai cobrindo toda a fronteira daquilo que você quer. Né? E quando você bota salvar, ele vai te dar a opção de várias opções, como salvar. Você quer salvar como imagem, como você quer salvar, né? E dentre essas opções, ele te dá a opção de salvar como PGM. Na hora que você salva nessa extensão PGM, aí pronto, aí você já pode puxar para o freefam que ele vai fazer essa leitura. Tá certo. Né? Então, não precisa ser o CorelDRAW em si, pode ser qualquer editor de imagem que você consiga salvar ele na extensão .pgm. Se recortar e salvar em .pgm, o freefam vai ler, vai aceitar. Ok. Muito bem. Obrigado, Thiago. Parabéns. Tá? ¿Alguna otra pregunta? Professor Juan, tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, mas ela está sem microfone. Aí, talvez colocar no chat. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál sería la persona? Westin, eu não sei se é assim que pronuncia. Aquela Westin Arce, né? Fala que cada uma das funções que geração de suporte compacto de verdade, sim, são de suporte compacto de verdade, são sim. Face o Justin. Está preguntando ahí si los polinomios son de Lagrange o...
Sim, são polinômios de Lagrange, sim. Foi até boa essa pergunta, o professor Mauro, ele perguntou, mas eu quero mudar o grau, né? Inclusive, agora continua sendo a mesma pergunta do grau do IEST, né? Ele pergunta qual é o grau, né? Aqui nesse programa, eu defini o grau do polinômio bem aqui nessa linha. Vocês estão vendo minha tela compartilhada aqui? Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Pronto. Sim, estamos vendo. Aqui ele resolveu por polinômio intervalo de grau 1, né? Ou seja, ele aproxima soluções por funções lineares, contínuos lineares em cada um daqueles subdomínios, né? Daqueles triângulozinhos. Se eu mudar para P2, por exemplo, vai rodar ainda? Bem, bora ver. Então, quando eu faço... Outra vantagem, né? É que eu não preciso reprogramar o polinômio intervalo de Lagrange. Quando eu boto P1, internamente já entende, ó, eu quero aproximar por P1. Se eu boto P2, ele vai entender, eu quero aproximar por P2. E se eu quiser P3? P3. Só que por P3 você precisa carregar ainda um pacote de P3, sabe? Mas é um comando também que você bota lá em cima. Acho que... eu não lembro qual comando exatamente. Eu acho que é load P3. Eu não estou seguro para te falar qual é o comando, mas é possível sim, né? No próprio manual você encontra isso tranquilamente. Pois bem, se eu quero resolver o mesmo problema, ao invés de usar polinômio interpolador de Lagrange P1, eu quero usar P2. Salvei, né? Já está salvo aqui, né? Para ver se está salvo mesmo. Salvei. Agora bora ver o que vai dar. Tá aqui, né? Bem, não atualizou a hora, mas foi isso. Também resolve? Sem problema? Da mesma forma. Ele tem uma resposta de solução muito rápida. A vantagem conforme você vai aumentando o grau do polinômio, que você vai conseguindo melhores aproximações, né? Então, por exemplo, o que foi computado aqui dessa maneira, o que foi computado agora, bem, nada muito tão, né? Claro, se você observa, você tem uma suavidade melhor um pouco aqui nessas curvas, né? Ó. Claro, você está aproximando por polinômios melhores, né? Então, aqui e aqui, você pode observar que tem uma leve melhora, né? Tem uma leve melhora, assim, não é perceptível nesse problema em si, porque ele não é um problema tão difícil de aproximar com polinômios P1 e P2, mas quando você parte para equações mais abstratas, tipo uma equação da onda, uma equação Navier-Stokes, por exemplo, quando você muda, você consegue resultados significativos. Aloisi está preguntando si puede hacer por polinomios de Hermite. Eu creio que sim. Todos os polinômios, na verdade você pode fazer por vários polinômios distintos essas aproximações. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, que é polinômios de Hermite, né? Então, bora ver quais são todas as possibilidades de polinômios que nós podemos trabalhar. Bem, você pode tanto buscar lá mesmo, né? Pode buscar na documentação de Free. Então, Ctrl F. Então, vou buscar. Bem, produto de Hermite e tal, melhor. Bem, não estou achando exatamente onde está, né? Mas se você buscar no manual, existe essa possibilidade de aproximação polinomial, né? Aqui tem várias. Pronto. Tem algumas. Polinômio interpoladores. Aqui são várias possibilidades. Não sei exatamente onde está, mas eu não estou seguro se polinômio interpolador de Hermite é possível, mas eu creio que sim, viu? É muito vasto essas possibilidades de aproximação polinomial. A gente dá várias possibilidades mesmo, né? Você pode contínuo por partes, polinômio P1, P2, enfim, são várias possibilidades de aproximação polinomial. Hermite eu não estou seguro, mas eu posso olhar amanhã e te dar uma resposta, tudo bem? Mas você pode buscar, né, diretamente. Tengo a Rodrigo que está preguntando, ¿y por spline cúbica? Não sei. Se por spline cúbica pode... Não sei. Isso, particularmente, é porque eu nunca precisei usar, então... E também nunca busquei exatamente. Então, isso aí eu vou ficar te devendo meio essa resposta. Isso eu não sei. Ok. Como resolver as figuras de diferentes maneiras, como o senhor fez no último exemplo de Poisson.
No último exemplo de Poisson, tá falando qual? Esse aqui? Esse aqui? Bem, melhor, vamos fazer o seguinte, vai plotar aqui esse negócio, né? Alguém pediu. Tá, então, se eu tiro medite, aparece daquela maneira, né? Se eu coloco medite salvo, ele vai aparecer para mim dessa forma, né? Claro, existe uma série de comandos, né? E esses comandos aqui, na verdade, não são os comandos do Free Fancy, são comandos do Medit. Então, todos os comandos que você quiser ver aqui, né, dentro de Medit, só basta buscar Medit. Por exemplo, aqui eu apertei M e apareceu isso, né? Apareceu as cores da solução. Se eu aperto o B, vai ficar branco. Se eu aperto o K, ele vai dar uma levantada. Se eu boto seta para cima e aperto o K, vai aparecer dessa maneira. Se eu aperto o M, some. Se eu aperto o F, fica malhado, né? Então, assim, são várias possibilidades. Eu quero dar uma realçada, eu boto o L grande, aperto o C, vai ficar escuro, aperto o B, fica mais claro. Então, são várias possibilidades de comando. Né? Muito versátil. Né? Muito isso aí. Bom, então eu acho que está excelente, Pitágoras, foi muito bom, muito bom. Só para comentarles, os slides da segunda palestra vão ser colocados daqui a pouco, y sobre todo las grabaciones en YouTube. Las grabaciones en YouTube, en el canal YouTube. Usted sabe que con las grabaciones usted puede repetir la aula y puede fixar más la idea. Van a ser colocadas ainda hoy, no final del día, las dos grabaciones de la primera aula y de la segunda aula en el canal YouTube del seminario. O sea, hoy de noche ya van a estar postadas el slide de la parte 2 ahora de aquí a poco, y la grabación en el canal YouTube al final del día. Las grabações tem que editar um pouquinho, demora um pouco mais. Juan, alguma coisa, Mauro? Alô, Juan? Só sim, como motivação, Pitágoras, o que vai ser a última aula? A última aula. A última aula são as duas equações que faltam, né? A primeira equação foi Poisson, né? E a proposta era falar da equação de Poisson, calor e ondas. Então, a última aula vai ser calor e ondas. Se der espaço ainda, eu posso tentar falar de um problema acoplado. Eu não lembro se foi o Gilmar que me perguntou isso ontem. Mas se foi, né? Pronto. Foi. No último slide, né, de amanhã, um problema acoplado. Tá? Até o Rafael Lobosco também falou comigo isso aí, né? E eu vou tentar agregar na aula de amanhã. Se der tempo de falar, eu falo. Se não der tempo de falar, como eu vou agregar em detalhes, vai dar para talvez mexer um pouquinho de maneira independente. Mas eu vou tentar fazer com que dê, tá? Ok. Então, só para o Gilmar que perguntou onde diferenças finitas, então amanhã, na próxima aula, nas equações de evolução, então você vai usar a diferença finita do tempo. E aí você vai ver a equação do calor, a equação da onda, e vai ver como é que funciona, tá, Gilmar? Obrigado, professor. Tá bom. Bom, por mim já tá bom. Pitágoras, quero parabenizar de novo pelo seminário hoje. Só para reforçar aqui, nesses slides de hoje, foi até interessante a pergunta que fizeram, né? Quais eram os comandos? Eu tinha feito uma seleção de um bocado de comando no Medit que pudesse facilitar a visualização como eu quero, né? Das informações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agregar nesse último slide também um bocado de comando que você pode visualizar melhor as informações do Medit, tá? Aí, caso vocês queiram brincar lá de mexer alguma coisa, vai ficar, né, fica disponível, tá bom? Aí vocês podem só, quando faz tal, vocês podem mexer à vontade. Ok. Bom, muito obrigado, Pitágoras. Só para complementar a todos vocês sabem que este seminário é um seminário conjunto, com Mauro Rincón, de la UFRJ, com Max Souza, de la UFI, quien fala Juan Límaco. Normalmente nos turnamos a la hora de presentar las palestras y los minicursos. Segunda-feira quien presentó fue Mauro, y yo presenté agora, y la sexta-feira debe presentar o Max Souza. Estamos muy gratos por su presencia, parabenizamos nuevamente a Pitágoras Carvalho por la excelente palestra, y nos vemos la sexta-feira, mismo horario. ¿Ok? Y no esquezan que hoy van a estar colgados los vídeos en YouTube, al final del día, y en los slides de aquí a poquillo. Um grande abraço e hasta na sexta-feira. Até sexta. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença a todos. Viu? Espero que estejam presentes na sexta. Ok.
Tchau, tchau, gente. Obrigado. Estou aqui, os comentários estão do lado, né? Não dá tempo de ler, não, que tá passando os slides. Vou dar uma olhadinha aqui. Parabéns, Pitágoras, foi muito bom, cara, muito legal. Só mais informação, foi bom. Só más información, fue bom. Ah, que bom. Con los vídeos, lo bueno que con los vídeos de las personas que ya asistieron a la aula van a poder entender y revisar y van a fixar más la idea. Ahí vamos a tratar de botar los vídeos hoy mismo, al final del día. E los slides, daqui a pouco que você me enviar, a gente coloca logo. Certo, certo. Eu vou enviar para o senhor agora, né? Porque, bem, eu tenho que fazer algumas modificações, né? Eu tenho que agregar ainda as informações do Medit. Vou tentar agregar tudo aqui. Ou então pode fazer depois